Olá, meus amores. Mais uma vez estamos aqui falando um pouco mais sobre as conversas de consultório. E em meio a esse clima de Dia das Mães, de comemorações, me veio um caso bem interessante de uma paciente, que inclusive eu falei com ela hoje, de aquelas mulheres que, apesar de serem rígidas, terem uma saúde perfeita, sem nenhuma comorbidade, sem nada que justifique, né? Tanto sistemicamente quanto do aparelho reprodutor, por que elas não engravidam? Ano passado, não, há 2 anos mais ou menos, essa mesma paciente me procurou pela primeira vez no consultório e a queixa dela era uma dor de cabeça intensa, um diagnóstico de cefaleia crônica, com várias histórias de internamentos em emergências e muitas medicações desde a infância e nada resolvia. E ela me procurou porque já não sabia mais o que fazer e que eu seria a última opção de tudo aquilo que ela já vem de longa data tentando um tratamento, entender o porquê de tanta dor de cabeça diária. Pois bem, por que eu comecei a falar da dor de cabeça, já que comecei falando sobre infertilidades? É que para falar da infertilidade dessa jovem mulher, eu precisava voltar na história dela, né? Um pouco na história dela de infância, de adolescente, para finalmente chegarmos hoje nos dias atuais. Ela, quando eu comecei a abordá-la, sucintamente, vou passar para vocês, ela me disse que perdeu a mãe, muito jovem, com 8 anos mais ou menos, se eu não me engano, e foi morar com a pai, morava com o pai e depois uma madrasta. E ela ouvia muitas coisas da madrasta e os conflitos entre o casal por conta dela e dos irmãos, principalmente por conta dela, que era menor. E aí os anos se passaram, o pai se separou dessa madrasta e ela constituiu família, né? Se casou, profissionalmente uma pessoa bem sucedida, enfim. Mas não conseguiu engravidar. Ela já fez todos os tratamentos, já tentou diversas técnicas, inclusive de fertilização, em clínicas apropriadas de reprodução humana, e ainda assim não conseguiu engravidar. E quando eu voltei na história dela e vim trazendo tudo isso desde o que ela lembrava de criança, da infância, da adolescência e da vida adulta, e como que é a dinâmica hoje dentro da casa dela, então veio todo esse entendimento, um outro olhar da medicina do que estaria acontecendo nesse casal. Porque na verdade a infertilidade não é só da mulher, a infertilidade é do casal, nunca é de um indivíduo só. Até porque para reproduzir, né, nas vias normais, como era o que ela desejava, era uma infertilidade de ambos. E quando a gente começou a conversar, eu perguntei, sim, como que é a sua vida hoje? E aí foi que ela falou que ela vivia muito bem com o esposo e perguntei quantas pessoas moravam na casa, como que era o trabalho, tudo muito bem. E aí, nessa dinâmica familiar, me veio a figura do pai dela, um senhor muito fofo, que inclusive hoje é meu paciente também. E quando eu desenhei para ela, o pai mora com eles, com um casal. O pai ficou idoso, né?
e com alguns problemas de saúde, ela, como filha mais nova e com todo aquele cuidado por ser mulher, enfim, trouxe o pai para morar com ela depois que ela se casou. E quando eu desenhei a dinâmica que o pai dela representava para aquele núcleo familiar, que o pai ainda significava o pai, naquele ambiente, naquela dinâmica familiar, o pai é algo que ameaça, entre aspas. Como o homem e a mulher, o casal, ele vai se sentir pertencendo àquele núcleo familiar, aquela dinâmica ali, se tem um homem na figura de um pai, representando tantas coisas de responsabilidade, de pai, de obediência, de homem da casa, dentro da própria casa dela e do marido. Como que essa mulher engravidaria? Se o pai, entre aspas, seria uma ameaça. Na verdade, ele é o dono daquele território. E na hora que eu desenhei isso para ela e perguntei, faz sentido para você o que nós estamos conversando, o que eu estou expondo para você? E aí fichas caíram e ela disse, doutora, eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Essa jovem senhora, essa jovem mulher, saiu dali agradecida e eu pedi para ela voltar com 15 dias. E passou 15 dias, um mês, 2 meses e ela não aparecia. Falei, nossa, será o que aconteceu? 3 meses mais ou menos depois, ela volta. Volta com outro semblante que inclusive eu não conseguia, no primeiro momento eu não reconheci, de tão diferente que ela se encontrava. E ela me disse, doutora, eu demorei esse período todo porque eu precisava desse tempo. Eu precisei de um tempo para mim, para rever o que eu queria, se realmente eu queria manter esse casamento, se realmente o meu sonho era ter um filho. E na dinâmica da minha família, a questão do que eu represento para o meu pai, para os meus irmãos, para a minha família de origem. Então, todas as mudanças que eu estava julgando que seriam necessárias e que seriam inclusive dolorosas, eu precisava passar por esse processo. E aí, ela me volta com muitas mudanças, mais do que inclusive eu imaginava em tão curto espaço de tempo. E aí eu te pergunto, já que é o dia, né, com esse clima de Dia das Mães, tantas mulheres que gostariam de ser mães e que por algum motivo ou outro não conseguiram essa dádiva, né, esse presente de Deus, como muitos colocam como um julgamento, um conceito. E quando a gente vai parar para ver quantas coisas outras das nossas histórias estão por trás de uma possível infertilidade. E quantas cobranças, tanta culpa quanto julgamento, muitas vezes as mulheres carregam por não poder, né, entre aspas, gestar. E a gente vê que existe uma gama de outras possíveis causas. E aí eu te pergunto, faz sentido para você, às vezes, que aquela mulher que gostaria de ter um filho, de gerar um filho e até hoje não conseguiu? Será que você faz parte dessa dinâmica? Será que algo externo, que não seria tão externo assim, estaria te impedindo de realizar o sonho da maternidade? Existem muitas outras causas que seria não fisiológica, ou seja, o corpo está preparado para a maternidade, porém a mulher não consegue, né? E aí gera essa infertilidade, esse rótulo, né,
de infertilidade do casal, muitas vezes. Existem muitas outras causas, mas hoje me veio esse caso, até porque hoje ela me mandou uma mensagem falando, né, sobre tantas coisas que vem acontecendo na vida dela depois desse episódio de 2 anos, mais ou menos, atrás. Em breve, trarei outros casos de pacientes de consultório, das minhas próprias pacientes, que vão para o consultório por outros motivos e que a gente acaba caminhando, né, nesse campo enorme que é a vida, que são os acontecimentos e são as nossas histórias. E quem sabe eu não vou contar a sua história. Um beijo grande e gratidão pela oportunidade.